E co- Abra sua Bíblia no livro de Esther. É Esther, homem. Vou lá para Esdra. Vamos lá. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, Esther 1, sobre 127 províncias naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da sua glória, do seu poder e do esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Ou seja, 6 meses. Veja só, uma festinha de 6 meses. Festinha besta, é besta, coisa besta. Passando esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, também para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido brancos linhos finos, estofas de púrpuras atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de por, porfiro, de mármore, de alabastros e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real. Graças à generosidade do rei, bebiam sem constrangimento, como estavam prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meusã, Pistã, Arbonã, Bigtã, Abag, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduziu à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosura, era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos e que assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se sentava como príncipe no reino. Sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vastes não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes, a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero.
porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edital real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medas e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decreta em todo o seu reino, vasto que a todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província, segundo o seu modo de escrever, a cada povo, segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Olha que situação. Precisa de um edito para que o homem seja homem na sua casa, né? Mas segue-se o negócio, né? A gente vai ter que chamar o rei Assuero nesses dias aqui, né? Porque começando a ficar difícil. Brincadeira, gente, vamos lá. É, Primeiro capítulo, então, a gente vai contar a história como Esther, como abre-se essa porta. Primeiro capítulo do livro de Esther, ele vai contar, então, como o trono fica vago. Algumas considerações podemos fazer aqui. Uma, você já viu que o excesso de alegria vai trazer uma tristeza? Observe isso. Quem já teve amizade sabe disso, não, aquele momento e que tá feliz, feliz, feliz e termina um dia brigando. Meu Deus do céu, o que que aconteceu, né? Por quê? Porque o excesso, todos os excessos, ele vai dar lugar à, à confusão. Quando eu extrapolo, quando eu estou demasiadamente entregue a um sentimento, eu extrapolo. Então, cara, meu irmão, pensa só. O cara, é óbvio que o Senhor usa um, é, usa uma falha, ou seja, uma falha acontece aqui, mas observa que, de fato, aquilo ali era um papo de bêbado, né? 7 dias o cara entornando a cabeça cheia de vinho. Irmão, e como a gente viu ali, entenda aqui o que está sendo falado. É, em 7 dias, eles começaram a tomar deliberadamente e sem restrição. Os caras estavam entornando geral. E no sétimo dia, ele já devia estar falando meio grogue assim, e aí falar, chama a rainha lá pra mim. E aí, meu irmão, a rainha falou, rapaz, vou nada. Papo de bêbado. Você tá doido, meu. Porque aí, sabe assim, aquele. Eu não sei se você já ficou perto de bêbado. Meu irmão, é chato demais, né? Aí você vai, a pessoa vai falar de coisa e vai. É coisa nada a ver. Então, assim, é, não é que ela estava errada porque desonrou. Porque realmente agora, depois, quando a gente vê o edito, realmente, imagina agora, se a rainha Vasti fez um negócio desse, nenhuma rainha obedeceria mais os reis, nenhuma princesa obedeceria mais os príncipes e nenhuma mulher obedeceria mais o seu marido, né? Hoje falar isso daqui é papo machista, né? Mas voltando aqui nos medos e persas, isso seria uma tragédia, né? Então veja só, dentro desse ponto abre-se uma lacuna. Então abre-se um ponto dizendo: traga uma mulher
Traga uma mulher que seja melhor do que Vasti. Mas aqui entra um outro ponto, irmãos. E é esse ponto que eu quero pegar aqui e linkar nessas nossas pregações. Uh, Veja, lá na frente, nós vamos entender que haveria um plano miraculoso para acabar com os judeus. Então, abre-se um vácuo e uma mulher posicionada em Deus, com um homem posicionado em Deus, porque a gente vê sempre a Esther, 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 mas a figura central aqui foi Mordecai. Essa foi a figura central de toda a história do livro de Esther, é Mordecai. Mordecai foi a mente pensante de tudo isso. Então, dentro desse... É, depois dessa questão, a gente vai ver que o Senhor sempre vai permitir, e esse é o ponto, em lacunas abertas, que pessoas que estão posicionadas sejam, é, é, sejam introduzidas nesses lugares. Muitas vezes a gente fala assim, mas a gente não tem oportunidade, parece que o Senhor não faz nada. Não, queridos, todos os dias tem uma oportunidade. E quando o Senhor te coloca dentro de uma oportunidade, e é exatamente isso que eu terminei falando no vídeo passado, né, agora, pouquinho passado, porque eu sei que o Senhor nos deu a oportunidade de sermos agentes de verdade nessa geração. E eu sei que isso será cobrado depois. Há uma oportunidade de sermos agentes de conserto, fundamentadores do reino, apóstolos, ministros, e estamos em um vácuo, estamos em uma grande oportunidade de liderar um povo aos pés do Senhor. E por que perder essa oportunidade? Por que se distrair com essa oportunidade? Entendeu? Esse é o fato. Lendo o livro de Esther, depois você vai ver que é exatamente isso que Mordecai fala. Cara, será que não foi para esse tempo que o Senhor te fez? E aí eu pergunto, né? Eu faço essa pergunta para mim e para você, irmãos. Será que não é para esse tempo que o Senhor nos colocou? Será que não foi para esse tempo que o Senhor nos batizou? Será que não foi para esse tempo que o Senhor nos encheu? Será que foi para esse tempo que o Senhor investiu no meu ministério, no teu ministério? Será que não foi para esse tempo? E será que a gente vai se permitir fazer tudo isso? Será que a gente vai ser levado por essa onda? Entendeu? Isso que esse é o ponto. Será que não é para esse tempo? Então, o livro de Esther, ele começa por aqui. Uma lacuna, um vácuo, mas lá na frente, um propósito. Assim como foi na vida de José, uma lacuna, um vácuo, mas depois um propósito lá na frente. Então sempre vai ter um propósito. Entenda isso e escreve no teu coração. Se Deus te colocou num lugar, não é porque você merece. Entendeu? Eu vou um pouquinho, mas apóstolo, mas não é que eu não tenho merecimento, mas tá, mas e aí? E a recompensa? Eu entendo isso. Às vezes você está posicionado e preparado para aquele tempo. Mas se o Senhor nos permitiu entrar em lugares estratégicos, é porque nós temos que, dentro desse lugar, ser uma peça de transformação para projetos futuros contra o povo de Deus. Nós sempre seremos usados para trazer o povo de Deus de novo, para salvar o povo de Deus. Assim foi com Esther, assim foi com José, assim foi com os apóstolos, assim foi com todos os homens e mulheres da Bíblia. E hoje não é diferente. Então, se o Senhor tem te colocado dentro de um lugar, entenda o propósito disso. Amém? Capítulo 2. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei e Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam: tragam-se as moças para o rei
virgens de boa aparência e formosura. Põe um rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e de formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reúne em lugar de Vaste. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que foram transportados de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Ester, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha, e em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntados muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Regai, levaram também Ester à casa do rei, sobre os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o unguento e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Estes não havia declarado, perdão, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Olha que interessante. Mordecai, ele deixa. Você vê que a cabeça pensante de tudo é Mordecai? Não declare, não fale. Por quê? Porque o povo judeu era perseguido. Você entendeu? É, é, nem fala, fica quietinho, só chega, né? Não fala de onde você vem, de onde você vai, fica de boa. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e de que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo a prescrição para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu o dia de seu embelezamento, 6 meses com óleos de mirra, 6 meses com especiarias e com perfumes e unguento em uso entre as mulheres. Gente, acho que isso aqui era o que toda mulher queria, né? Imagine 12 meses. As mulheres era lavada em óleo. Irmão, essa mulher não suava, ela exalava perfume, assim, né? Imagine, curtido, com 12 meses, com óleos e perfume. Então, assim, elas passavam por um tratamento de 12 meses. Veja aqui, um ciclo anual. Olha que interessante. O embelezamento da noiva é um ciclo. Entende o ciclo de um ano? Esse é o embelezar de uma noiva. 6 meses óleo, 6 meses perfume. Se você parar para pensar, nas 2 primeiras estações, 6 meses, o que nós buscamos? O óleo. O azeite que quebra o jugo, o óleo que quebra sentenças, a unção que despedaça o jugo. A gente vai para arrependimento, ou seja, vamos para o óleo. E depois, 6 meses é o tempo de exalar o perfume, ou seja, de ser tratado com bom perfume de Cristo. Né? Lembra que Jesus é o nosso bom perfume? Então nós temos que exalar esse perfume. Se o Espírito entra dentro de nós, nós vamos exalar esse bom perfume. Essa é a sacada aqui, né? Que nós vamos vendo. Beleza. Então é que vinha a jovem ao rei.
e ela se dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob a vista de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tomava mais o rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Então veja só, irmãos, todas essas mulheres eram possuídas pelo rei, mas elas não voltavam mais a ser uma mulher normal. Agora elas eram concubinas do rei. Então agora elas tinham um tratamento VIP. Então não é assim, eu vou ficar aqui, volta para tua casa, não quero mais saber, não. Todas aquelas mulheres que foram escolhidas daquele dia em diante, da escolha de estar no tratamento, passando, elas já faziam parte da casa do rei. Tinham a comida do rei, tinham as porções do rei, viviam agora. Por quê? Porque o rei as possuiu. Eram do rei. Mas, se o rei depois chamasse pelo nome atrás a fulana de tal, em um momento, beleza. Mas aqui estava agora tentando ou estava procurando a rainha principal, a mulher que estaria sempre ao lado do rei. Esse é o fato. Mas todas elas já eram princesas agora. Ou concubinas, né? A palavra concubina é melhor. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Agai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real. No 10º mês, que é o mês de Tebete. Então veja só, aonde começa aqui? No 10º mês, que é o rei de Tebete. No 10º mês começa, então, o processo. Então, marcamos data aqui. No 10º mês, Esther entra na presença do rei. Amém? E é tão interessante que o mês de Tevete chama bondade. Né? Ou seja, ela encontra bondade. Nós estamos dizendo agora na estação da primavera, o primeiro mês da primavera. Não, é o primeiro mês, né? 10º, primeiro mês da primavera. Que tem o 11º e 12º. Primeiro mês da primavera, ou seja, entra na estação do inverno. No nosso aqui, janeiro. Né? Entra-se na estação do inverno, e ao entrar na estação do inverno, que é o primeiro mês, bondade, descanso, Esther entra diante do rei para poder estar com ele. Ora, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de veste. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio à província e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o povo, como Mordecai lhe ordenava, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Ponto 2 aqui. Olha que interessante. Nós vamos ver a história de Esther, uma rainha, mas Esther, ela era obediente a Mordecai. Mordecai, ele é essa figura desse general, desse mentor, desse líder, esse sábio, que conduzia a noiva de Cristo, que é representada pela Esther, conduzia a noiva do rei, que aqui é uma figura, para para um caminho bom. Na última palavra profética, nós falamos exatamente isso. Esse é o mês onde se celebra Purim, e nós damos muita ênfase na palavra Purim e muita ênfase na vida de Esther. Mas, de fato, o papel mais importante aqui foi de Mordecai. E esse é o ponto, novamente, que tomamos, irmãos. O que nós estamos orando e profetizando? Que levante-se Mordecais
que vão apontar a noiva de Cristo sem interesse, que vão apontar a noiva de Cristo para o caminho exato, para que vão apontar a noiva de Cristo para o lugar correto, que vão fazer com que essa noiva chegue em um patamar de vitória e que seja vitorioso o povo de Deus. O fato é que nós não temos mais essa mordomia, seria a palavra, de sermos bons mordomos e dispenseiros dos mandamentos. À medida que nós vamos andando, nós nos iludimos com algumas coisas. Somos possuídos por algumas coisas. E por ser possuído por isso, nos desviamos de muitas coisas. Desviamos da centralidade. Mordecai continua firme, dando direção e dando apontamento para Esther. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, das guardas da porta, Bigatã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então aqui temos o segundo capítulo, e nesse segundo capítulo já temos uma visão um pouco mais ampla do que é o livro de Esther. Começamos com uma gafe da rainha, começamos com o excesso de Assuero. 2. Depois disso, a Esther obediente. Veja, querido, que Esther era obediente, tranquila. E isso, para mim, é um ponto-chave. Sabe por que é um ponto-chave? Veja só. Ela ganhou favor pelos eunucos. Os eunucos estavam ali e os eunucos disseram: faça assim. Todo mundo devia levar, né, a fantasia da enfermeira, a fantasia da tiazinha, a fantasia de todo mundo, né? E Esther, nada, meu irmão. Esther levou nada. Esther foi de cara limpa, né? Esther entrou tranquila, sóbrio, e a beleza dela, e aquilo que os apóstolos falam para a igreja, né, para as mulheres: olha, que a beleza de vocês não sejam as parafernálias, e assim como nós podemos falar para a igreja que a nossa beleza não seja os nossos adornos, mas seja a nossa beleza natural, a beleza de Cristo que reflete em nós. E essa beleza, então, foi expressa. O rei, admirado com Esther, com a graça que Esther carregava, que a leveza que Esther carregava, ele passa, então, a admitir Esther como a rainha em lugar de Veste, faz o banquete, e olha que interessante, olha o que a Bíblia diz, que o reino alcançou alívio. Gente, que lindo isso, né? Uma mulher, uma mulher leve no sentido de, sabe, uma mulher com uma alma leve, uma mulher bem colocada, ela traz alívio para um lugar. Agora, uma mulher carrancuda, cheia de pereba, cheia de ferida, ela traz desespero para um lugar. Então, veja só, trouxe alívio. Assim como o corpo de Cristo também, a igreja, ela tem que trazer alívio para o mundo. Já parou para pensar que a igreja ela tem sido pesada? Ela não tem sido alívio. Não é alívio para o mundo, mas aonde a gente tem que estar, tem que ser leve. Bem? E aí, então, termina aqui o capítulo 2 com a trama principal. Essa daqui é a cereja do bolo. Mordecai, como estava sempre na porta do rei, sempre ali vendo, né, a sua filha sobrinha, estava ali olhando, 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 e um dia, dois caras ficou indignado com o rei, falou: rapaz, vamos matar esse cara? Esse rei saiu da casinha. Não sei, devia ser, sei lá, podia ser alguma coisa de Vashti, ou da nação de Vashti, né, ou alguma coisa assim, mas ficaram irados pelas decisões do rei. E isso fez com que ele se voltasse. E Mordecai estava ali.
sabe assim, naquele lugar certo, na hora certa, e ele ouve aquilo e chama Esther e fala, Esther, o rei está correndo perigo. E aí, Esther vai, olha isso daqui. Esther vai e conta em nome de Mordecai. Dá o crédito. Isso é interessante, né? Dá crédito a quem tem crédito, né? Ó, Mordecai está falando lá que tem uma galera tramando algo contra você. E foi averiguar o fato e encontrou-se verdadeiros fatos. E esse fato foi escrito no livro do rei, dos reis dos Medas e dos Persas, dos Medos e Persas. Termina o capítulo 2. Capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadate, a Gatita, e o exaltou e pôs-lhe sobre trono acima de todos os príncipes e sobre os que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Amã, porque assim se tinha ordenado o rei a respeito de Mordecai. Porém não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgride as ordens do rei? Sucedeu que sucedeu, pois que dizendo-lhe isto dia após dia e não lhe dando eles ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se a palavra de Mordecai se mantivesse de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos a atentar apenas contra Mordecai, porque ele fazia declarar que era povo, o povo, de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, pois povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, então nós vamos ver aqui agora que 3 meses se passa e isso acontece. Não, perdão, 3 meses não, era o sétimo. Agora nós vamos para o 12º. Então passou-se 5 anos. 4 anos e pouquinho. Depois disso. No primeiro mês, que é o mês Nissan, no ano 12º do reino, se lançou Pur, isso é sorte perante Amã. Agora vamos lá. Perdão aqui. Veja só. A Bíblia não dá datas até aqui. Vamos só conferir aqui. Não, a Bíblia não dá data. Então ele diz que no mês 10, Esther se apresenta e as coisas vão acontecendo. Naamã, agora, nesse interim, ele é honrado, ele é um cara que conseguiu honra diante do rei. E ele não se inclinava perante os ídolos, perante as autoridades. E o povo começou a perguntar, cara, por que você não se inclina, mano? Por que você não faz, você não respeita os métodos e pés? Ele falou, não, cara, não é meu costume. Eu sou crente. Mais ou menos isso, né? Eu sou crente, não é meu costume. Não faço isso. Por que você não vai na festa junina? Por que você não vai lá no arraiá? Por que você não participa do Halloween? Por que você não faz? Cara, eu sou crente. Né? Oh, lá vem os crentes, meu Deus do céu, os crentes com essas crentices, né? Isso que aconteceu. O cara tava lá, cara, não é do meu costume, não faz parte do meu povo, eu sou judeu. Por isso que o mundo odeia os judeus e os cristãos, né? Por causa disso. Não é do meu povo, não é costume, mas é que eu sou judeu, a gente não faz essas coisas. A nossa lei não permite fazer essas coisas. Nós não entramos nesse costume. Pois bem, 4 anos e pouco se passaram e Naamã, quer dizer, Amã, ele foi chamado e viu aquilo e ele se encheu de ódio, não mais de Mordecai. Ele se encheu de ódio dos judeus. Porque falou, cara, se esse cara é assim, todo judeu é assim. Então, vamos fazer o seguinte: em vez de só matar Amã, ou matar Mordecai,
vão matar os judeus inteiros. Aqui, então, é o cerne da história de Purim. Porque agora, veja só, agora nós estamos vendo que 4 anos e pouco se passou, e no primeiro mês, veja, depois dessas coisas, o rei Assuero esqueceu, não, peraí, verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, lançou Pur. A palavra Purim vem disso, vem da palavra Pur, que significa sorte. Ou seja, o que é lançar Pur, lançar sorte? Na verdade, começou a ser feito um encantamento. E isso daqui é interessante, porque essa é a base que nós tomamos hoje, o Purim, como um dia que nós damos decretos. Entenda isso. Por que nós hoje pegamos isso? Porque, irmãos, de fato, preste atenção no que eu vou dizer. Purim não é festa bíblica. Purim não é uma das 7 festas bíblicas ordenadas por Deus. Purim e Hanukkah são festas acrescentadas no calendário. É estritamente judaica. Não é uma festa dada aos, vou dizer, à igreja, assim dizendo, como um mandamento para o povo de Deus, não para a igreja, perdão. Não é uma festa dada ao povo de Deus como um mandamento. O Purim é uma festa estritamente do povo judeu, marcando uma data, como nós aqui, exemplo, o dia da independência, 7 de setembro. É uma data dos brasileiros. Por que uma data dos brasileiros? Porque dia 7 de setembro nós alcançamos a independência da República e nós, então, né, passamos a ser independentes do domínio, aquela coisa toda. Então, Purim seria mais ou menos isso. Uma festa marcada para o judeu. Mas por que hoje nós pegamos para nós e estamos tomando ela como um cunho profético, tipo Hanukkah? Hanukkah também é uma festa ligada aos Abacuque, né? Dos Macabeus, perdão. É uma festa ligada a um acontecimento com os Macabeus. Então, por que nós hoje tomamos Purim como uma festa que nós celebramos? Porque nós vamos ver agora o sentido espiritual que nós cremos que acontece todo ano. Se você não entender isso, Purim vai perder o sentido. Bem? Qual que é o sentido espiritual? Uma caça. Entendendo o livro de Esther como rei Assuero, um tipo de governo, um tipo de Jesus, nós entendemos a rainha Esther como tipo da igreja, da noiva. Entendendo Mordecai como os agentes disso, aqueles que preparam a noiva. Entendendo Amã como o perseguidor da igreja, o perseguidor do povo de Deus. Nós vamos entender, então, que era lançado é como que lançado magia. É como era feito magia diante. É assim, na linguagem de hoje, é como que alguém fosse lá em algo espiritual, que é até difícil falar aqui, senão a gente pode ainda ser processado, né? Em um lugar espiritual, né? E fazer feitiçaria contra, né? Fazer uma feitiçaria contra. Eu quero destruir aquela igreja. Aí vai lá em um lugar de feitiçaria e começa a jogar praga. Você entendeu? O povo vai fechar, a família vai morrer, não sei o quê. E começa a rogar praga. Mas apóstolo, mas como assim jogar sorte com rogar praga? Mas era mais ou menos isso. Essa jogar sorte é tipo assim, Amã iria prevalecer no seu intento, por isso jogar sorte. Ele estava fazendo um encantamento sobre ele. Olha que interessante isso, irmãos. É como que ele estivesse fazendo um encantamento sobre ele, para que quando, ou nem que quando ele pedisse a cabeça dos judeus, o rei aprovaria de imediato. Porque era um grande pedido. Gente,
Era muita gente. Ia ser uma matança violenta de muita gente. Você entendeu? É a mesma coisa eu chegar assim e falar assim, ó, é, eu vou chegar diante do presidente e de repente, né, eu tô aqui na internet aqui e eu descobri que tem um abençoado que tá dando dislike nos meus vídeos. Tá todo mundo dando like e tem um indivíduo humilhante que tá dando dislike no meu vídeo. Eu começo a olhar aquilo e descobrir que essa pessoa, meu irmão, é lá, não da onde? Da onde essa pessoa? Essa pessoa é lá dos Confundó, nem vou dizer da onde é. Essa pessoa é de uma região longínqua, né? Lá do não sei da onde. E de repente, então, eu começo a ficar com ódio de todo o povo daquele lugar. E eu chego no presidente e falo assim: presidente, você me dá permissão para a gente fazer uma incursão e destruir aquele povo, acabar com aquele povo? Era isso que ele pediu. Que pedido, né? Imagina, senhor, presidente, me dá aí para jogar uma bomba lá no Acre, lá no Roraima, lá em Tocantins, você entendeu? Lá no Rio de Janeiro, né? Você entende o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo a extinção de todo um povo. Era um pedido gigantesco para o rei. Era milhares de pessoas, para não dizer é, milhões. Você entendeu? Era muita gente. Então ele precisava que esse rei encontrasse muita graça. Quer dizer, que ele encontrasse muita graça diante do rei. Então ele passou no primeiro mês jogar por. Jogar por. Jogar por. Entendeu? Então ele começou assim, ele começou a se enfeitiçar. Seria isso. Ele começou a puxar para ele um feitiço. Então as pessoas começaram a jogar diante dele essa sorte. Mas é como tipo assim, cara, você vai vencer, né? Você vai se tornar tão agradável, você vai se tornar tão irresistível, você vai se tornar tão querido. Mas era uma magia. Sabe aquele negócio, traga o seu amor em 5 dias? Era mais ou menos isso. A pessoa vai se tornar tão irresistível por você, a hora que ele te olhar, meu irmão, ele vai cair nos teus pés e tudo que você pedir, ele vai querer. Ele vai te dar, tranquilo. Você vai se tornar uma pessoa irresistível. Seria isso. Esse seria o contexto que eu entendo desse fato. Dia a dia, mês a mês, até o 10º. Então, meu irmão, olha só. Um ano inteiro. Esther se prepara um ano e Amã se prepara um ano. Coincidência, né? Um ano de Esther um ano Esther se prepara para entrar diante do rei. Um ano Amã se prepara para entrar diante do rei. Olha que coincidência. Então, na verdade, aqui já estamos agora entendendo que Purim é uma guerra de altar. Você entendeu? São guerra de altares. Esther vai se preparando, unguento, perfume, ou seja, se enchendo do Espírito Santo e da presença de Jesus, do bom perfume de Cristo. Amã, do mesmo modo. Ele vai, esse jogar sorte podia ter um incenso ali, pode ter alguma coisa, né? Hoje seria, né, as baforadas, os chás, as coisas, e ele estava ali, recebendo, por um ano inteiro. E ao mês de Adar. Então disse Amã ao rei: existe espalhado, disperso entre o povo em toda a província do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todo o povo, e que não cumpre os do rei, pelo que não convém o rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, declare que sejam mortos, e na própria mão do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedate, Agagita,
adversário dos judeus, ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dentre deles o que melhor for do que te agrada. Veja só, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Todas as províncias ali, cada um tinha sua cultura. A única coisa que ele falou para o rei é: cara, tem um povo diferente do teu aqui. Deixa eu matar eles. E eu vou te dar 10.000 talentos. Aí entra a oferta. Você entendeu a oferta aqui? A oferta ela entra só como um selo do que eu quero fazer, do que eu já me preparei para fazer. Você entende que o cara levantou a oferta depois de um ano de preparação? Você entende quando a gente está falando dessa questão da oferta? Porque se eu não me preparo, se eu não venho em um tempo de arrependimento, essa oferta, ela não é, ou seja, a oferta não é o cerne do negócio. O cerne do negócio o cara já estava fazendo há um ano. Já estava ali se arrependendo, arrependendo não, né? Já estava ali se ensoberbecendo, se enchendo de ira, se enchendo de raiva, amaldiçoando Israel e fazendo, fazendo, fazendo. Aí ele vem e sela. Pum, tá aqui, meu irmão. Eu vou pesar isso daqui. Por quê? Rei, você não vai ter nem problema de pagar os soldados. Eu pago. Eu pago a expedição. Eu pago isso. Eu custeio tudo isso. Pode achar que eu faço. Agora veja só. O rei simplesmente tira o anel e coloca na mão de Amã. Peraí, como assim? Que ele tira o sinete dele? Que rei doido é esse? Que vai simplesmente falar assim: não, cara, faz o jeito que você quiser e nem precisa me dar oferta, não. Vai-te embora. Faz o que você quiser com esse povo. Você entendeu como a obra de magia funcionou? O cara foi, que o cara achou tanta graça diante do rei que o rei deu o maior símbolo de autoridade que era o sinete de selar. 12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. Então já tinha rodado mais um ano. Então aqui a gente vai para quase 6 anos que Esther tinha entrado. Olha que interessante. Já estamos com quase 6 anos, roda mais um ano. Então, de fato, o Purim acontece na onde? Se fazendo a conta aqui, quase no 7º ano, o tempo do descanso. Você entendeu? Ele entra dentro de um ciclo bem profético mesmo. Entendeu? Se você pegar aqui, então mais um ano. Ó, roda mais um ano. Segundo ordena Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores, todos, à província e aos príncipes de cada povo. Cada província no seu próprio modo de escrever e cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreve, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres. E em um só dia, no dia 13 do 12º mês, tinha que ser no dia 13, mas bora. No 12º mês, ou seja, agora ele lança no primeiro dia, veja só, quer dizer, no primeiro mês, vamos ver que dia que foi, no primeiro mês, ele declara, é, ele declara aqui o quê? Eu que levantei a mão. Não, meu Deus, o que eu fiz aqui? No, no primeiro mês, ele faz o quê? Ele dá o decreto. Mas, irmãos, preste atenção aqui. Mais uma vez, no primeiro mês ele dá o decreto.
Mas a morte agora seria no dia 13 do 12º mês. Seria praticamente 11 meses de terror na cabeça do povo. 11 meses de pressão psicológica. É isso daqui que a gente às vezes não entende. Imagine, irmãos, você com diagnóstico. Estamos aqui no mês de coisa, né? De repente, ó, em tal dia vai acontecer uma tragédia. Cara, você sabe a tragédia que vai acontecer, você sabe o dia que vai acontecer. É a sala da morte, é corredor de morte, meu irmão. Ó, dia tal, sabe os presos que estão em corredor de morte? Tal dia o cara vai morrer. Então, é terrorismo. Literalmente terrorismo, é tortura psicológica. Então tá ali, passa o primeiro mês, passa o segundo mês, passa o terceiro mês, passa o quarto mês, passa o quinto mês, meu irmão. No dia 13 todo mundo vai morrer, né? Todo judeu vai ser exterminado. Ah, e que lhe se saqueasse os bens. Tais cartas encerraram os translados dos decretos para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparasse para aquele dia. Os correios, pois impelidos, perdão, pela ordem do rei, partiram incontinente e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Se entende a questão da magia aqui? Cara, o rei agora chega, um povo inteiro vai morrer. Vamos colocar aqui 2 milhões de pessoas, mais ou menos, sei lá, 1 milhão de pessoas. O povo inteiro vai morrer. O cara senta para tomar, para beber, para conversar, miolo de pote, né, para contar piada. E a cidade inteira assim, cara, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? E eles nem tchum. Olha o poder de um encantamento. Olha o poder de um encantamento. 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou-se suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, pois ele não a aceitou. Então Ester chamou a Hadate, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que publicara em Suzã para o destruir, para que o matassem a, para que o matassem a Esté e a fizessem saber. Não, peraí, já perdi aqui. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicasse em Suzã, para os destruir. E para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber. Assim, de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entre no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença,
há de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantarás para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teus pais perecereis. E quem sabe a prata perdão, quem sabe para essa conjuntura como, como esta é que foste elevada, rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejue por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então veja só, nós vamos ver aqui, irmãos, que isso acontece no primeiro mês. Já vamos colocar alguns pontos. Primeiro ponto, no primeiro mês, então, é revelado, Mordecai se apresenta e chama essa responsabilidade. Cara, será que não é por isso que você está aí? Então isso daqui é uma responsabilidade que a gente chama para vocês também no dia a dia. E aí, meu irmão? Será que nesse lugar que você está hoje não é para resolver um problema? Ou porque Deus viu que você era bonitinho e pronto, né? Tá lá, vai para aquele lugar. Será que não é para esse tempo que o Senhor nos escolheu? Será que não é para esse tempo? Um dos pontos que eu acho interessante em Mordecai, que Mordecai sempre foi o ativador de promessas. Ele foi sempre o cara que pontuou e sempre deliberou os pontos de promessa. Ó, o Senhor te colocou para isso. Ó, faça desse jeito. Ou seja, o cara vai estar sempre colocando aí, né? Mordecai foi uma figura muito, muito importante, né? E é interessante que a palavra Mordecai significa um homem pequeno. Então, ele se coloca aí, né, como um homem pequeno, humilde na humildade, e ele entra aí para isso. O segundo ponto que eu acho muito interessante é que se a gente vai fazer o negócio certo, vamos fazer certo. Você entendeu que o jejum de Esther não é feito no dia de Purim, nem antes de Purim? O jejum de Esther é feito no primeiro mês, no mês de Nissan, que é um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Então, vou fazer o jejum de Esther. Apóstolo, esse ano vai ter o jejum de Esther. Não, querido, o jejum de Esther é feito antes, não durante, né? E esse é um jejum, pegando aqui agora, o jejum de 3 dias sem comer e beber é um jejum que ele serve para um confronto contra a sepultura. Porque 3 dias foi o dia da morte e ressurreição de Jesus. É um confronto de sepultura. Havia um decreto de morte. Se a rainha entrasse no lugar, no palácio, ela morreria, se o rei não estendesse. Então, assim, estavam debaixo de um decreto de morte. Então, o jejum de 3 dias, se você. O propósito aí é para enfrentar as estruturas de sepultura. Bem? Os decretos, as obras de morte que está se levantando. Vamos ler o último capítulo, 5, né, que amanhã sobra mais 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará.
Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei passar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, concede minha petição e cumpre o meu desejo. Vem o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que se não levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zera, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então aqui nós vamos ver agora, exatamente. Agora nós vamos ver um outro ponto. Veja que esse jejum, essa proclamação, esse arrependimento diante do Senhor, quebrou as estruturas de morte. O rei agora passa a estar debaixo de tipo assim, o encantamento que a mãe estava exercendo sobre ele, o domínio que a mãe estava tendo, está perdendo o domínio. Esther agora está trazendo luz a algo, mas é um processo. Veja, 3 dias jejuou, se não falo memória, são 3 banquetes. Você entendeu? Vamos lá, primeiro banquete. E o cara tá legal. Agora, nesse segundo banquete, acho que não é 3 banquetes, não sei, vamos ver, acho que não é 3 banquetes, não, acho que é 2. É 2 banquetes, né? Agora, no outro dia, teria o outro banquete. E quando ele vê Mordecai, ele fala, cara, vou matar esse cara. Quando eu estiver na sala do rei, esse cara vai estar sendo enforcado. Eu vou estar lá comendo com o rei e com a rainha, e Mordecai vai estar na forca. Por quê? O decreto já era para matar mesmo, então vou enforcar esse cara. Eu tenho o sinete do rei, vou enforcar esse cara. E ele conta e faz tudo isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem certas circunstâncias que se instalam, que realmente tem situações que você consegue até mesmo ainda dar um parecer, mas tem situações que se levantam e é aquele negócio, é somente Deus para dar um fim em tudo isso. Somente Deus para poder quebrar essa atmosfera. Somente Deus para arrancar isso. Porque não adianta o que você faça. Não adianta o que você faça. Irmão, sempre vai dar errado. Você entendeu? Não adianta. É uma atmosfera que se estabelece. Eu lembro no final do ano passado, no final do ano passado, acho que foi, em novembro mais ou menos, a minha esposa, a Lu, ela teve uma visitação da parte do Senhor. E ela disse assim: Deus mostrou e falou: olha, existe uma mentalidade, um princípio
principado que está se levantando contra vocês. E não tem como, não adianta, não tem como, não tem o que fazer. Só eu posso quebrar. Na hora, né, eu falei, rapaz, a gente consegue, né, assim, conversar um pouquinho, resolve um negocinho ali, resolve uma parada aqui. Aí a gente vai dando uma mãozinha para Jesus, né? Não, irmão, a gente dá uns negocinho aqui, uma palavrinha ali e tal, a gente conserta, né? Mas o Senhor disse, olha, não tem o que fazer. Se eu não fizer, meu irmão, vocês estão na roça. Aí, beleza. É uma confusão que as pessoas vão sendo arrancadas de vocês. Ah, beleza, né? Vamos resolver as paradas, então. Meu irmão, como que o trem é esquisito? Tudo que você fala, tudo que você faz, vai quebrando nas pessoas alguma coisa. E a gente foi vendo que depois, a gente já estava vendo, mas depois de outubro, mais ou menos, como que as pessoas vão ficando assim, indignadas com algumas coisas. Eu falei, cara, não, que não sei o quê, porque eu aposto. E foi criando uma mentalidade tão confusa. E aí, ontem, né, recebemos uma outra coisa. Eu falei, cara, que é isso, né? Se você fala, porque você falou. Se você não falou, porque você não falou. Se você corrigiu, porque corrigiu. Se você não corrigiu, porque você não corrigiu. Se você estabelece porque estabeleceu, se você não estabelece, é porque não estabeleceu. O que você faz? Aí você fica assim, né? O que você faz? Né? Não tem o que fazer. E aí a gente foi entender, falei, cara, como que é real isso, né? Não tem o que fazer. Simplesmente você tem que deixar Deus fazer as coisas. Porque se ele não fizer, não tem o que fazer. E como nós vemos que essa questão do encantamento lançado nos ares, a gente tem um peso terrível. Que se Jesus não quebrar, se ele não entrar quebrando, não tem o que fazer. Não adianta. Não adianta. Tem situações que se levantam, e esse é o caso de Purim. Tem situações que se levantam e não há possibilidade de resolver se não for Jesus quebrando, destruindo e quebrando essas atmosferas. Se ele não fizer, não faz. Não tem como. Porque você sempre vai ser. A gente viu por um fato que aconteceu. Irmão, nada a ver, eu não fiz nada, nada a ver. Levei a fama de tudo. E eu falo, caraca, que, que acontece, né? E aí, isso aí. Aí a gente tem que fazer o quê? Esperar Jesus. Na verdade, o que eu vou dizer? O jejum de Purim, ele não é feito para Purim. Aqui fica uma dica. Você está sentindo que alguma coisa está acontecendo, uma estrutura de morte? Esse é um jejum muito pesado, querido. São ciclos vindo repetidamente. Promulgue esse jejum. Não precisa ser exclusivamente para Purim. Você entendeu? Você está sentindo que alguma coisa está. Você está debaixo de ataques violentos? Então, promulgue um jejum. Use, esse jejum é uma ferramenta que a gente pode entender como jejum estabelecido por Daniel, uma ferramenta para sabedoria, né? O jejum, então esse é um jejum, é, como que eu posso dizer? É um jejum que vai destruir um comando, né? Ou seja, trazer à tona um comando. Não é a força do jejum, pelo amor de Deus. Mas é como que você se abnegue, né? 3 dias de comida e de bebida. Você não come nem bebe. Então é o limite que o teu corpo vai. Então você joga o teu corpo a um limite. Você joga a tua alma a um limite, buscando a resposta e a intervenção da obra da cruz. Bem, é isso. Amanhã nós continuamos e aí a gente vai orar, né? Proclamando, pedindo essa misericórdia do Senhor Jesus, para que a gente entre aí
nesse tempo que o Senhor revirta essas pauleiras, né? Essas pauladas que muitas vezes a gente vai. Isso que se levanta contra nós, que o Senhor revirta isso. Que Ele possa, não é às vezes mudar nas pessoas, mas é mudar o cenário. É que o Senhor mude o cenário. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.